Então, os irmãos também entenderam um pouquinho. Tessalônica era a capital da Macedônia, era uma cidade portuária e uma cidade, 80% da igreja era de gentios. E tinha lá 2 deuses fortíssimos. Então, a idolatria era tremenda. E porque muitos adoradores da deusa Afrodite, a deusa da sensualidade, inclusive a prostituição, era culto. Era um culto religioso. Aliás, é como está hoje, né? Tem muita gente, está aí, viciados em pornografia na internet. A deusa Afrodita está aí, nas redes sociais. Muita gente adorando, né? Infelizmente, muitos casamentos destruídos, muitos líderes, né? Dependentes, inclusive precisa até de terapia, dependente, infelizmente, de pornografia na internet. Tem sido destruidor para nossos adolescentes, para os nossos jovens, para casais, né? Então, hoje, o que rende mais dinheiro no mundo é o segundo mercado que dá dinheiro, é a prostituição infantil e a prostituição nas redes sociais. E é uma tragédia para a igreja. Por isso a importância dessa palavra para a igreja hoje. Porque precisamos fazer discípulo, né? Então, nossos jovens estão indo para as universidades. 40% dos jovens que vão para a universidade estão deixando o Evangelho. Estão deixando Jesus. Porque o que tem na universidade, professores, né, que estão aí, enchendo a cabeça de ideologia socialista, ideologia de gêneros e outras coisas, né? E muitos jovens têm deixado a fé, certo? E por isso a importância de fazer o discipulado. E a forma de fazer. Né? Então, é muito importante. A igreja, ela é a única esperança do mundo, querido, está na igreja de Jesus. Então, vocês fazem parte de um projeto maravilhoso de Deus, que é a igreja. Então, eu sou apaixonado pela igreja. Eu estou 42 sendo uma igreja, porque a igreja é minha família. Aliás, eu tive 2 igrejas. A igreja dos mares, a igreja da minha infância, a igreja da minha adolescência, né? E com 19 anos eu fui para Recife, onde eu fui estudar. Fui para lá para passar um semestre e fiquei lá até hoje, né? Para depois ir para o Seminário do Sul, que estava lotado, o Seminário do Sul. Mas o pastor Davimi, ele me prendeu lá. E foi o meu paizão, como foi aí para o pastor. Você se formou em quando, pastor Fábio? Pastor Roberto? 84. Eu me formei em 80. Então, eu encontrei o pastor estava chegando e eu estava saindo, né? Mas a gente teve tempo maravilhosos lá, né? Maravilhoso. Nós pegamos o seminário melhor, porque tinham pessoas especiais lá, né? Então, professores apaixonados por igreja. Aliás, não tinha uma igreja mais ou menos no Recife. Tinha uma igreja, então, todas as igrejas eram fortes. E eram nossos professores. Pastor da Capunga, pastor Manfredo Greles, pastor de Casa Amarela, o pastor Richard Pample, o próprio Jeremias. Ele ensinava Jeremias para a gente, parecia que aquele bigodão, ele encarnava Jeremias para a vida da gente. Alguém que passa a palavra, mas não passa só conhecimento. Entendeu, querido? Pastor Manfredo Greles, da Capunga, pastor Haroldo Chale, da igreja lá de Emanuel. Então, homens de Deus que tinham uma cultura baixíssima, mas tinha a presença e a graça de Deus. Jogava a bola com a gente, pastor Manfredo Greles, alguém que marcou também minha vida, como pastor, o reitor do seminário, pastor Davimi, pessoas que passaram. Aliás, eles ensinaram. Olha, pais, isso aqui, essa palavra, é para professores da escola dominical. É para todos os pais. Para todos os líderes. Como deve funcionar. Como se passa a palavra.
como se passa o reino de Deus. Tem gente que sabe informar, mas tem pouca gente que sabe ensinar. Informar é uma coisa. Teve professores que me informaram, informaram coisas, mas teve professores que nos ensinaram. Ensinar é diferente de só informar. Tem muita gente que arrota conhecimento, passa conhecimento, mas não ensina nada. Entendeu, querido? Então, eu fui marcado por pessoas, o pastor Roberto foi marcado por pessoas que passaram, que ensinaram. Gente apaixonada. Maria Assis era apaixonada por adolescentes. Ela cuidava dos adolescentes de Salvador. Eu fui marcado por um conselheiro de embaixador do rei, Mão Oliveira. Ele dava vida para a gente. É diferente, entendeu, filho? Ele dava vida. Ele comprou uma Kombi para a gente. A gente saía, tá? Então, e meus pais, minha mãe marcou muito minha vida. Porque ela passou o reino para mim. Eu nunca vi minha mãe, meu pai, eles se amavam, se respeitavam e se honravam. Pouco conhecimento, mas muito de Deus. Entendeu? Então, isso, eles marcaram minha vida. Né? Então, como diz, tem uma linguagem maravilhosa no Antigo Testamento, né? O jardim bem regado pelo Senhor. Então, vocês são os regadores. Nós tivemos gente que regou bem as nossas vidas. Entendeu, querido? E é isso mas isso não pode ser somente uma coisa particular de algum. Tem que ser de todos. É assim que a igreja tem que funcionar. E não existe nada melhor quando a igreja funciona da maneira certa. Olhe bem aqui. Paulo, Silvano, Timóteo. Paulo, Sílio e Timóteo. Eu estou na versão NVI, tá bom? Essa equipe maravilhosa aqui, uma equipe fora de série. Tá? Eu gosto muito de equipe de ministério. Porque eu não sou absoluto, eu não tenho todos os dons. Eu não tenho... Cada pastor aqui, eu tenho 10 pastores. Cada um tem um seu jeitão. Né? Porque Deus fala assim. E nós nos reunimos e louvo ao Senhor por essa equipe. Pastor Fábio fazia parte dessa equipe. Né? Ele foi para Gravatá por causa... Ele estava cuidando de uma escola. Mas não era lá o local dele. Então agora ele se encontrou no local que deve ser. Ele é pastor de igreja e não de escola. Escola também pode ajudar. Ele pode ajudar. Tá certo? Ele é pastorzão e que vai ser uma bênção na vida da igreja ali em Capela. Tá? Então, olhe bem, queridos, aqui. Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, a você graça e Pai da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos em nossas orações, lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados, de que Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, preste bem atenção, mas também em poder no Espírito Santo. Em plena convicção, vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, vocês tornaram modelo. Olha aí, pode grifar isso aí, isso é importante. Assim, vocês tornaram modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte,
tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. A fé saudável. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmo relatam de que maneira nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra de toda ira. Está aqui, querido. Que coisa maravilhosa quando a igreja funciona da maneira certa. Aqui uma equipe saudável, produzindo crentes saudáveis. Né? Então, crentes que se tornaram modelo. Sempre damos graças a vocês, por todos vocês. O apóstolo Paulo estava feliz da vida, pelo resultado, apesar do pouco tempo que ele passou. Mas o tempo que ele passou foi de qualidade. Ele fez discípulo. Então vocês me imitaram o Senhor. Tá? Então aqui você vê a tríade, a fé, o amor e a esperança, os três virtudes fundamentais da vida cristã. Serve como um diagnóstico da saúde espiritual de uma igreja. A fé, o amor e a esperança. Fé que funciona bem, visível, esforço, dedicação, abnegação, motivado pelo amor, e negar a si mesmo, e firmeza na esperança bíblica, baseado no caráter imutável de Deus. São os sinais de um cristianismo real, de um avivamento. Na realidade, e aquela igreja era para estar tudo errado. O clima, o ambiente, as circunstâncias, tá certo? E então a cidade idólatra, a prostituição velado, então como culto, a perseguição dos judeus, que não aceitava muito a conversão daqueles gentios. O pastor Paulo sofreu a perseguição dos judeus, sempre dos judaizantes, querendo que os gentios, né, vivam como judeu, com as práticas do judaísmo, além de outras coisas. Então, também os gregos estavam lá exercendo influência forte. Havia mulheres nobres naquela igreja. Tá? Então, era uma igreja que houve um grande avivamento. Tá? Mas resultado de quê? Como é que uma igreja se torna viva, né? Atuante? Tá? Então, é importante, eu digo sempre aos irmãos, aos amados, você sabe, a igreja, ela tem que funcionar, querido, todos os dias. A igreja, domingo é dia de celebração. A gente está aqui para celebrar, mas a gente sai para adorar. Né? Então, a gente sai aqui para adorar. A adoração é amanhã. Tá? Por isso que a gente precisa encher a igreja de gente apaixonada. De gente que seja modelo. A gente precisa, por isso que antes de fazer discípulo, tem que ser discípulo. Antes de você ser um ministro, tá? Então você precisa, antes de você ser um missionário, um ministro, nós precisamos ser um filho amado, querido de Deus. Carta aos Efésios. Né? Então nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, para ser filhos amados, queridos de Deus, santo e irrepreensível na sua presença. Nós fomos lavados no sangue do Cordeiro, para o louvor da sua glória, e nós fomos selados pelo Espírito Santo, né? Todos os crentes são selados pelo Espírito Santo. Então, assim que a igreja tem que funcionar, é a raça eleita, o povo santo, né? Não tem raça branca, preta, né? Não tem igreja para preto, para branco, para pobre, nem para rico. Existe a igreja, a família de Deus, é o que nós falamos ontem. Né? A igreja foi o aconselhamento do apóstolo Paulo para Timóteo, para consertar a igreja de Éfeso, que estava infectada, era uma igreja que causou um impacto tremendo lá no livro de Atos. Depois de anos, foi infectada por falsos líderes. E por um bocado de coisa errada.
Nós estamos vivendo, infelizmente, um momento de crise na igreja. Crise pessoal, crise entre pastores, crise na família. Então, e a igreja, querido, é a única solução do mundo. Então, quando Deus ele fez o homem e a mulher, ele, conforme a sua imagem e semelhança, mandou multiplicar. Mas não é multiplicar filho por multiplicar. É para multiplicar homens e mulheres segundo o coração de Deus. Homens e mulheres cheios da bondade, do amor, da alegria de Deus. Só que o diabo mudou. O homem entregou sua vida ao diabo, entregou a família ao diabo, entregou o mundo, a chave do mundo. Mas Deus veio consertar essa história. Ele veio consertar a história. Né? Jesus agora é o novo Adão. E é o primogênito dessa nova família. Então agora nós somos a nova Israel de Deus. Acabou. Então tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, pano de fundo para a chegada de Jesus. E a igreja, querido, agora nós somos a nova humanidade. Então Jesus, é justamente por isso que ele disse, toda autoridade foi me dado no céu e na terra, e de fazer discípulo. Ensinando, olhe bem, ensinando a observar tudo. Essa é a tarefa da igreja. Fazer todo mundo parecido com Jesus. Que esse é o modelo de homem e de mulher que Deus projetou lá no Jardim do Éden. Você entendeu, querido? Então, agora nós temos que produzir, nós precisamos transformar a tarefa, nós como pastores, nós temos que transformar crente em filhos amados, querido de Deus. Crentes em verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e verdade, que adoram todo dia. Deus não quer ser adorado aqui. Deus quer ser adorado lá no seu trabalho, lá no seu emprego. Você tem que ser modelo. Você tem que ser sal, você tem que ser luz. Você tem que ser o modelo na sua casa. O primeiro grupo pequeno é a sua família. O primeiro grupo pequeno, não adianta, se você quer cuidar de um grupo pequeno na igreja, se você não sabe cuidar da sua casa. Porque aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Entendeu? Então é assim que tem que funcionar. Então olhe bem, a igreja, querido. Então nós precisamos ser parecidos com Jesus Cristo. Aqui é a raça eleita. Aqui é a nação santa. A nação santa. Formado com povos de todas as nações do mundo. É isso? Então é isso aí. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, para quê? Para manifestar as grandezas de Deus. Eu preciso, amanhã para o trabalho, manifestar as grandezas de Deus. E transportar as pessoas das trevas para a maravilhosa luz. Não é isso? A nossa tarefa é essa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e Deus seja glorificado. Então é assim que a igreja tem que funcionar, segunda-feira, terça, e nós precisamos fazer uma revolução silenciosa. Amanhã a gente precisa encher as repartições públicas, a gente precisa encher todos os círculos de convivência de homens e mulheres parecidos com Jesus. Que faça a diferença. Você entendeu, querido? Então nós precisamos fazer isso. É assim que a igreja tem que funcionar. Então nós precisamos transformar justamente crentes em verdadeiros filhos, em verdadeiros adoradores e em verdadeiros ministros. Verdadeiros discípulos. Primeiro você tem que ser filho, resolvido, curado, lavado no sangue do Cordeiro, todo o lixo do passado. Tá? Então isso é importante. Selado pelo Espírito Santo. Então você tem que chegar amanhã cheio do Espírito Santo no seu trabalho. Cheio do amor, cheio da bondade, cheio da misericórdia, cheio da alegria de Deus. Você entendeu? É assim que é. Então os rios de Deus, aquele que crê em mim, os rios fluirão do seu ventre. Foi isso que Jesus... Então eu preciso transbordar da bondade, do amor, né? É isso que a gente canta, que a bondade e a misericórdia me seguirão.
me seguirá. Um cântico que está a bondade de Deus, né? Que a gente canta. Então as pessoas quando vê você, vai ver a bondade. Então porque você é o modelo. Então é isso que o apóstolo Paulo, ele mostrou, foi isso. Então essas pessoas que a gente mencionou aqui, pessoas que regaram a nossa vida, marcaram a nossa vida, por causa do amor, da paixão que tinham. Professores que marcaram nossa vida. Meus pais marcaram minha vida. Porque eles passaram o reino. Ele não passou informação, ele me ensinou. Então a gente precisa ensinar. Então quando foi com o pastor Manfredo Guilherme, ele me ensinou jogando bola com ele. Não foi na sala de aula, foi jogando bola. Então o homem da sala de aula é o mesmo homem quando jogava bola comigo. Entendeu? Apesar da sumidade, né? Ele conhecia muitos idiomas. Foi presidente da Visão Mundial, né? Então, e louvado seja Deus, mas a simplicidade estava ali. Haroldo Charles e outros homens. Eu vi a glória de Deus. Tive prazer de participar do coro, até do coro sinfônico, por causa da presença do pastor Fred Spee. A gente via a graça de Deus. Quem não queria ficar junto dele? Né? Então eu tive prazer de passar um mês nos Estados Unidos, até com o Donaldo Guedes, filho do pastor José Guedes daqui. Foi aluno também meu. Pastor Guedes, quando pregava lá, era maravilhoso. Né? Então, muitos pastores que não passa informação, passa que ensina. Porque está cheio da bondade, da misericórdia, da graça. Senta no colo do Papai do Céu todo dia. A gente sabe quem senta e quem não senta. Entendeu, querido? É assim que tem que funcionar. Então, a gente está aqui em uma igreja onde uma equipe passou, foi modelo. E tem sido modelo por toda a região. É assim que a igreja tem que funcionar. Nós precisamos encher todas as repartições públicas. Então, você que é um profissional, você que é uma enfermeira, você é uma missionária, tão missionária como o pessoal que está lá na Ucrânia. É isso que a igreja precisa entender. Nós precisamos transformar, entendeu? Todos os crentes nós somos missionários em Jerusalém. Né? Então, né, a estratégia de Jesus, enquanto vocês são missionários em Jerusalém, eu vou chamar alguns aqui para a Judéia. Vou chamar alguns aqui para Samaria. E eu vou chamar alguns aqui para os confins da terra. Mas todos nós somos tão missionários como aqueles. E a gente precisa consagrar, pastor, todos esses missionários. As pessoas precisam sentir missionário. Parece que missionário é só quem vai. E você contribui. Não, você tem que ser missionário na sua casa. O primeiro campo missionário é o coração dos seus filhos. Você entendeu? E é assim que a igreja tem que funcionar. É sua família. Você tem que chorar pela sua família. Porque Jesus está para voltar, senão vai para o inferno. Entendeu? Você tem que chorar pelo seu patrão, pelo seu empregado. Entendeu? E mostrar Jesus para eles. Então é isso, nós todos somos missionários e vocês todos são ministros. É tão ministro como eu, como ele. Todos aqui são ministros. Se apresente como ministro amanhã. Na sua casa, nos seus ambientes, nos seus ciclos de convivência. Então você é um ministro do Senhor. Então você tem que levar os rios do Senhor, transbordar na vida dos outros, querido. No capítulo 2, eu quero somente terminar algo, que isso é muita coisa para falar. O capítulo 2, aqui está a grande estratégia. Alguns momentos, você sabe, nós temos trabalhado com recuperação de viciados. A Cracolândia, já há 40 anos atrás, era lá no centro ali do Recife. Porque a primeira igreja fica no centro de Recife. E a turma ali do Beco da Fome ia para a igreja, tem culto 7 da manhã, meio-dia, todo dia. E eles iam para lá. E muitos deles, cheio de algafã. O crack naquela época era o algafã composto, comprado nas farmácias. E muitas vezes gangrenavam a perna. Ficava podre, eles sentavam assim, ninguém aguentava ficar aqui.
que às vezes tinham que amputar a perna. Muitos jovens, e muitos deles entregavam a vida a Jesus. E você vai me levar para onde? Porque eu não tenho para onde ficar. Aquilo ali me... Então, até como seminarista mesmo, eu ficava perturbado. E agora, Senhor? Né? Então, por isso que me incomodou. Meus 10 primeiros anos de ministério foi cuidando de viciado. Foi montar o Desafio Jovem. Né? Então, foi isso que aconteceu. Né? E ser pastor da juventude da primeira igreja. Então, porque Deus me incomodou. Deus perturbou. A solução é vocês. A solução da dependência, que essa igreja tem amado a Cristolândia aqui, eu louvo ao Senhor por isso, o pastor Gildo tem falado muito com a gente, como a gente ajudou a Cristolândia, ajuda a Cristolândia no Recife. A gente está junto dela, porque a gente precisa da Cristolândia. O Desafio Jovem está lotado. As casas de recuperação estão lotadas. Então isso, nós temos um abrigo também de crianças vitimizadas, porque o empresário entregou a gente. Me chamou num canto, pastor, o amor chorou para caramba. Disse, olha, ele estava com um abrigo de crianças. Nós temos um abrigo que trata 17 crianças. Sempre é 15 a 17 crianças, de 6. Crianças abusadas, de todos os tipos de abuso. Nós trabalhamos junto com a vara da infância. E ele disse para mim, pastor, a igreja faz melhor. Eu quero entregar isso aqui. O que é que eu faço com isso? O que é que eu tinha que fazer, pastor Roberto? O senhor me deu. Levei para a igreja, ó. Segura essa peteca. Entendeu? E a igreja assumiu. Então a igreja está na favela dos Coelhos, a igreja está na rua, ali nas Marquises, toda quinta-feira, ali dando sopão ali para todo mundo e pregando o evangelho. A igreja está no presídio, a igreja está no hospital, a igreja, você entendeu, querido? Então todos nós, então a igreja funciona de domingo a domingo. Mas a igreja funciona onde você está. Você é a igreja. Você é um ministro do Senhor. Entendeu? Você é um missionário do Senhor. Você é um missionário, tão missionário como aquele que está nos países muçulmanos. Eu queria que você tomasse posse disso. E você é um modelo, filho. Vamos fazer uma revolução silenciosa na cidade. Entendeu, querido? Então vá para o trabalho cheio do Espírito Santo. Vá para o trabalho. Não saia de casa sem sentar no colo do Papai do Céu. Abra a Bíblia. Deixe Deus lhe encher. Peça que lhe encha do Espírito Santo. Da bondade, do amor, da paz. Leve os rios de Deus. Muitas vezes nós estamos bloqueando os rios de Deus na vida das outras pessoas. Nós precisamos ser esse jardim bem regado, onde as águas nunca faltarão, que transborda na vida dos outros. Como essas pessoas que nos marcaram. Nós precisamos de gente apaixonada por todas as faixas etárias da igreja, precisa ser cuidada. Os casais precisam ser cuidados, que aqui é o lugar da cura. Mas aqui no capítulo 2, olha aqui, algumas vezes nos convidam para fazer palestras sobre ideologia de gênero, sobre como blindar filhos de ideologia de gênero, como blindar filho de drogas, como blindar como blindar os filhos da pornografia da internet. Está aqui o capítulo 2. O apóstolo Paulo está ensinando aqui a igreja ser igreja. Tá? Enquanto nós cuidamos dos nossos filhos, nós precisamos cuidar dos novos convertidos que chegam na igreja. Porque vocês todos são pais e mães espirituais. É outra coisa que você precisa assumir. Você, todo mundo aqui, mesmo as mães aqui que não têm filho, você é uma mãe espiritual. Se você não tem filho, porque não quer. Porque Deus está aqui. Tem muita gente aqui que precisa ser cuidado como uma mãe. Você precisa ser cuidado como um pai. Foi isso que aconteceu lá. Olha bem aqui o apóstolo Paulo, capítulo 2, para a gente encerrar. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados, insultados em Filipos, como vocês sabem, né? Com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem
de anunciar-lhe o evangelho de Deus em meio de muita luta. Eles tomaram uma surra na praça, né? E eles foram para lá. Foi assim que Deus levou ele para lá. Pois a nossa exortação não tem origem no erro, em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los, ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer dos outros. Embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, nós fomos bondosos quando estava entre vocês como mães que cuidam dos seus próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês. Decidimos dar-lhe não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho, do trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos dia e noite, trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhe pregávamos o evangelho. Vocês sabem que o apóstolo Paulo, ele construía tendas, porque a igreja estava começando, a igreja ainda não tinha convertido o dízimo, né? Mas estava trabalhando, então ele não queria ser pesado a ninguém. E ele mesmo se sustentava, porque ele não queria não ser modelo. Na realidade, ele mostrou com a vida como se deve pregar o evangelho. Ele diz o seguinte aqui, olha, lhe pregamos o evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunha de que nos portamos de maneira santa, justa, irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um, olha aí, como o pai trata seus filhos. Como é que o pai trata os seus filhos? Aqui, pai, aqui está um conselho para mãe e para pai. É assim que pai e mãe têm que tratar seus filhos. É assim que discipulador tem que tratar o seu discípulo. É assim que o professor da escola dominical tem que tratar os seus alunos. Entendeu? Aqui está. Porque aquela igreja cresceu, porque aquela igreja se tornou modelo, porque aquela igreja se tornou saudável. E como é bom quando a igreja funciona da maneira certa. E ele diz aqui, olha, pois vocês sabem que o tratamos cada um como o pai trata seus filhos, exortando, consolando, dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e sua glória. Está aqui, querido, aqui as marcas de um discipulador saudável. E é assim que tem que funcionar a igreja. Nós precisamos fazer dos nossos discípulos de Jesus Cristo. Entendeu, querido? Então, é essa visão que Deus, quando disse, multiplicar discípulos. Multiplicar homens e mulheres amados, filhos de Deus. Homens, primeira coisa, nós precisamos ser homem segundo o coração de Deus, mulher segundo o coração de Deus. Porque se não for mulher segundo o coração de Deus, não vai ser pai segundo o coração de Deus. Não vai ser esposo segundo o coração de Deus. Não vai ser pastor segundo o coração de Deus. Não vai ser líder segundo o coração de Deus. E a grande falha desses movimentos de crescimento de igreja é porque eles se preocupam muito com a estratégia de crescimento. Aí crescem muitos grupos. Quantos grupos? Né? Tem o G12, tem G13, tem todo tipo aí. E o que funcionou foi G11, né? Porque o G12 não funcionou. Jesus botou 12, mas só um caiu fora.
Mas diz a Bíblia que aqueles 11 transtornaram a terra. Nós estamos aqui por causa daqueles. Jesus deixou 11 homens iguaizinho a ele. Iguaizinho. Deram a vida. Morreram pelo Evangelho. Você entendeu, querido? É assim. É assim que tem que funcionar. Meus filhos são discípulos de Jesus Cristo. São discípulos e discipuladores. Agora eu tenho 6 netos. Está chegando o 6º. A minha preocupação agora é os netos. Eu tenho que implantar o reino de Deus no coração deles. Entendeu, filho? Então, cada pai, cada avô, cada avó, essa é a sua missão. Jesus se santificou em favor de nós. Se santifique em favor dos seus netos. E aqui está o modelo, querido. O modelo de Deus. Então, não adianta a gente se preocupar com o crescimento. A gente tem que se preocupar com a qualidade. A qualidade é que gera conhecimento. Um plantou, outro regou. Mas quem deu o crescimento, quem é? Foi assim que a coisa aconteceu. Jesus pegou 12 homens, depois 120, foi 3.000, depois 5.000. Foi assim que a igreja explodiu. Você entendeu? E é assim que tem que funcionar. Jesus gastou 3 anos para cuidar daqueles homens, para cuidar da liderança da igreja. E ele deixou 11 homens iguais. Quando ele foi embora, a igreja não ficou mais ou menos, não melhorou. Porque ele deixou 11 homens iguais a ele. É diferente de muitos líderes, que quando vai embora, o trabalho morre. Quando morre, o trabalho morre com ele. Oxe, não fez discípulo. Você entendeu, querida? Então é muito importante isso. Por isso que todo ministério tem que ser uma equipe. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E o ministério não pode sofrer por causa de uma pessoa, porque o ministério pertence a Deus. Entendeu, meu querido? Isso é importante. O ministério é do Senhor. É muito importante isso. Está aqui, queridos. Olha aqui. Aqui está a forma de você blindar. Como eu posso blindar os nossos filhos de violência, das drogas, de ideologia, da prostituição? Entendeu? Então, na realidade, ele está dizendo aqui está o discipular, compartilhe. Não compartilhe só conhecimento, não. Eu compartilhei o meu amor, eu compartilhei a minha vida, eu compartilhei a minha integridade. Eu compartilhei a minha fé, eu compartilhei a minha influência positiva. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, é assim que uma mãe tem que fazer, é assim que eu recebi de minha mãe. Ela me ensinou a orar orando. Nunca me obrigou a orar. E Deus deu 2 presentes a ela. Ela nunca disse a gente, porque os 2 filhos se tornaram pastores. Meu irmão é pastor, está na Bahia, foi nos Estados Unidos, mas está na Bahia. Porque Deus deu esse presente. Ela nunca disse isso para a gente. Ela só orava. Mas o mais importante, querido, ela passou o amor, o respeito. Paz, está aqui. A melhor forma de blindar filho de ideologia de desenho e de pornografia na internet, ame a mãe dele, ame o pai dele, se trate, se namore na frente dos seus filhos, sejam carinhosos na frente dos seus filhos, dê flores, elogie. Tem gente que vai até para congresso aí de uns tiririca de Jesus aí, que esculhamba a família. Não tem nada a ver. Esculhamba a família, esculhamba o casal, esculhamba a mulher. E tem gente que vai. O casamento é fundamental, a igreja é a noiva de Jesus. Israel foi a mulher que se prostituiu. Mas Deus não desistiu dela. Não é isso, Israel? Israel foi a figueira mentirosa. A videira mentirosa. Ele fez tudo para dar. Eu fiz tudo para dar uva doce. Mas só deu amarga. Por isso que Deus se afastou do culto de Israel. Mas agora, filha, nós somos a noiva.
a gente tem que tirar todas as rugas e manchas. Porque o noivo está para chegar. Entendeu? O noivo precisa. Então, querido, a melhor forma de blindar, mostre o seu amor. O que nós fizemos, o que meus pais fizeram comigo, eu fiz com a minha esposa. E meus filhos fazem com os filhos, com os cônjuges deles. Porque vale a pena casar com uma mulher que ama. Não é verdade? E a igreja só será forte na medida que os lares forem fortes. Então, primeiro é a sua casa. Enquanto cuidamos dos nossos filhos, fazemos deles discípulos e vamos cuidar dos filhos que estão chegando aqui sem pai, sem mãe. Você vai ser a mãe, você vai ser o pai espiritual para fazer deles pessoas iguais a Jesus. Amém? É assim que tem que funcionar. É lindo, o apóstolo Paulo, ele cita nomes. Quem me ajudou. Veja, ele cita todos os nomes das pessoas amorosas daquela igreja. Que cuidou, que amou, que ajudou. E a gente tem que levar as cargas uns dos outros, amar uns aos outros. Nós temos que aconselhar uns aos outros. Nós temos que ser a família. É a promessa de Deus cumprida aqui. Mesmo que seu pai, sua mãe te abandonasse, eu jamais te abandonaria. Quando chegar alguém aqui sem pai, sem mãe, você é o pai, você é a mãe. Abrace. Entendeu, querido? Você chegou. Então é isso aí, querido. Que Deus nos abençoe. E que possamos ser este instrumento da graça e ternura de Deus para a vida dos outros. E que a sua vida marque. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente sabe que a hora vai partir. Eu tenho que viver como se fosse o último dia. Pastor, agora mesmo, pastor Samuel, Anderson Saboia, 1 mês e 12 dias, assumiu a igreja e o Senhor levou para o céu. Então eu tenho que viver cada minuto da minha existência como se fosse o último. Marque as pessoas. Nós fomos marcados. E jamais eu vou esquecer. O Oliveira morreu no ano passado. Então, porque marcou a nossa vida. E pastores como Edson Queiroz, né, que marcou muito a minha vida, que partiu, o teu Shed. Quem não gostaria de ficar junto do Shed? Né, que partiram. Mas a gente bebeu do carinho, do amor e do poder, não só do conhecimento, da graça de Deus na vida deles. Que Deus nos abençoe. Pastor.